Welcome to our English class. Today we are going to talk about simple present. Simple present. Simple present é o tempo verbal mais usado. Assim como o presente simples, ele é bastante usado aqui no português. Quais são os usos dele? Qual é a gramática dele? E como que a gente pode incorporá-lo numa conversação? Fique atento para as dicas. Então vamos lá. It indicates a daily action, things that we use to do all the time. Então ele vai indicar ação habitual, coisas que a gente faz no nosso dia a dia. Every Saturday I sleep late. Todo sábado eu durmo tarde. Every Saturday I sleep late. Todo sábado eu durmo tarde. Pode também ser uma verdade geral, uma verdade universal. Birds fly, lions roar, and a human talks. Então, pássaros voam, leões rugem e humano fala. Então, são verdades universais que a gente está usando o simple present nesse caso. Fazer referência a fatos permanentes. Uncle Carlos lives in Rio de Janeiro. O tio Carlos mora no Rio de Janeiro. Então, eu posso indicar uma ação rotineira do meu dia a dia. Eu posso falar de uma coisa, de uma verdade universal. E também posso me referir a um fato que é uma verdade, que é um fato que é uma referência, uma coisa que sempre foi e que sempre vai ser. E a gente vai começar direto com o verbo to be, que é um dos mais temidos. Algumas pessoas têm pavor dele, algumas pessoas têm tédio dele, umas porque foram amedrontadas e não conseguem aprender, e outras porque já viram tantas vezes que estão enjoadas de tanto ver isso e já sabem isso de cor. Então, eu não sei qual desses dois você se encaixa, ou se você é uma pessoa que está vendo isso pela primeira vez, não sei se você é traumatizada, não sei se você está vendo pela primeira vez, não sei se você está cansada de ver isso, mas, independente disso, vem comigo, vamos lá, verbo to be. O que é o bendito e famoso e famigerado verbo to be? Verbo to be nada mais é do que o verbo ser e estar. Você quer falar ser ou estar, quer conjugar verbo ser ou estar no português, você vai usar o verbo to be. Ele é um verbo 2 em 1, porque enquanto no português a gente tem a conjugação do verbo ser e a conjugação do verbo estar, no inglês você vai usar um só. Então, por exemplo, se você quer falar eu sou ou eu estou, tem só uma forma de você falar isso. E você vai diferenciar se é sou ou se é estou de acordo com o contexto. Mas a gente vai pegar isso com a prática. Para afirmar, o verbo to be, ele tem, no presente estou falando, ele tem 3 flexões. Então, o verbo to be, 3 flexões no presente. É o am, é o are e é o is. Somente essas 3. Aqui estão os pronomes pessoais, que eu tenho certeza que vocês já sabem, mas a gente pode revisar agora rapidinho. Tem o I, que é a primeira pessoa do singular, que significa eu. You, segunda pessoa do singular, que significa você ou tu. He, terceira pessoa do singular, que significa ele. She, é ela. It, é ele ou ela, para quando não é pessoa. We, é nós. You, é vós ou vocês. E they, é eles. Então, I, you, he, she, it, we, you, they, equivale no português para o eu, tu, ele, ela, ele ou ela, nós, vós e eles. Então, o que está aqui é o mesmo que está aqui. Só relembrando rapidamente o pronome pessoal, que a gente vai ver aqui, o foco é verbo to be. Am, are, is. E isso aqui pode significar I am, pode significar eu sou ou eu estou. You are, tu és, tu estás. Então, o verbo to be sempre vai significar ou ser ou vai significar estar. Agora, quando que eu uso am, quando que eu uso are, quando que eu uso is? Qual que é a regra? A regra é você concordar de acordo com o sujeito, igual no português. No português, se o sujeito é eu quero falar de o verbo ser, eu vou usar sou. Eu sempre vou falar eu sou. Não existe eu és, nem eu é, nem eu somos. Você vai conjugar o verbo de acordo com o que é o sujeito. A mesma coisa com o verbo to be. Se o sujeito for I, o verbo só pode ser am. I am. Não I are, não I is. Se for you, se for you, you are. Nunca you am, nunca you is. Então, funciona da mesma forma que no português. Conjugar verbo com o sujeito. Eu sou ou eu estou equivale a I am.
You are equivale a tu és ou tu estás. Ou você é e você está, né? He is, ele é, ele está. She is, ela é, ela está. It is, ele é ou ele está, ou ela está, quando não é pessoa. We are, nós somos ou nós estamos. You are, vós sois ou vós estáis. E they are, eles são ou eles estão. Como vocês viram, tem só três verbos. Am, are, is para o inglês. Enquanto no português nós temos 6 de ser e 6 de estar, dando um total de 12 flexões para dois verbos, que no inglês eu posso resumir em 3. Agora, quando que eu vou saber, eu vejo numa frase lá, I am. Como que eu vou saber se está falando desse ou desse verbo? Como que eu vou saber se é sou ou se é estou? Aí vai depender do contexto. Qual que é o contexto da frase? Por exemplo, se eu vejo I am in school. I am in school. Eu vou traduzir como eu sou na escola ou eu estou na escola. Então, claro que o contexto só pede estou. Eu estou na escola. I am in school é eu estou na escola. Agora, se eu falo she's with headache. She's with headache. With headache é com dor de cabeça. Então, eu vou falar ela é com dor de cabeça ou ela está com dor de cabeça. Então, tudo depende do contexto. É o contexto da frase que vai te dizer se é ser ou se é estar. Mas o importante é frisar que verbo to be pode ser o ser ou estar. E é importante frisar que verbo to be é am, are, is. E é importante frisar que ele vai conjugar dependendo do sujeito. Lembrando que o sujeito é I, you, he, she, it, we, you e they. E se o sujeito não tiver como pronome pessoal, ou seja, não tiver em nenhuma dessas nomenclaturas, ele tiver como um nome, por exemplo, é Paula. Paula eu substituo por she, porque Paula é ela, então se estiver pedindo o verbo to be, she is. Agora se tiver Pedro, Pedro é he is. Agora se tiver Pedro e Paula é they are. Você não poderia, por exemplo, falar Pedro e Paula is, porque é como se você estivesse falando Pedro e Paula é. Apesar de muitos brasileiros fazer, né, falar nós é, nós vai, nós foi, só que o certo a gente aprendeu gramaticalmente correto, então Pedro e Paula are. E vamos de alguns exemplos com o verbo to be na afirmativa, tá? A gente está só afirmando. I am happy. I am happy, eu sou feliz. Ou eu estou feliz, aqui equivale as duas versões. I am happy, eu sou feliz, ou eu estou feliz. Eu coloquei am, porque o I só pede am. Lembrando, nessa regrinha, I só pede am. Se fosse você, seria you are. She is nice. She is nice. Ela é legal. Nice é legal. She is nice, ela é legal. You are welcome. You are welcome. Você é bem-vindo. Você é bem-vindo ou é uma resposta para seja bem-vindo. Lembra que depois de thank you, os americanos estão acostumados a dizer you are welcome, no sentido de você é bem-vindo? Pode ser isso também, mas de todo caso é você é bem-vindo. Agora a forma negativa do verbo to be. Aqui para negar a gente coloca o não entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, eu sou legal, afirmei. Eu não sou legal, eu coloquei esse não antes do verbo e entre o sujeito. Eu não sou legal. Em inglês, eles colocam no final, eles colocam depois do verbo. Então, em vez de ser I am, fica I am not. I am not nice. Eu não sou legal. You are not. He is not. She is not. It is not. We are not. You are not. E they are not. Aqui eu estou usando o verbo to be, ser ou estar, só que na forma negativa. Estou falando que eu não sou, você não é, ele não é, ela não é, nós não somos, vós não sois, eles não são. E esse are not e is not pode ser abreviado para aren't e isn't, ok? Aren't e isn't. I am not, you aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't e they aren't.
completamente cabível você abreviar, inclusive é mais usado por uma questão de tempo mesmo e ficar mais fácil de digitar, ficar mais fácil de falar. Eles preferem falar a short form, que é a forma abreviada. I'm not an American significa eu não sou um americano. I'm not an American. Se eu fosse americano, I am American. I'm not American, eu não sou. She isn't sad. Sad é triste, é um adjetivo para triste. She isn't sad, ela não está triste. They aren't strong. Eles não são fortes. Se eu quisesse falar que eles são fortes, they are strong. They aren't strong, eles não são fortes, porque aren't é a abreviação para are not. Agora a forma na interrogativa. No português não altera nada para perguntar alguma coisa. Se eu falo, ela é daqui e ela é daqui, eu não mudei absolutamente nada. Eu estou falando as coisas da mesma forma. A única coisa que eu mudo é a entonação da minha voz. Se eu afirmo, eu falo, ela é daqui. E se eu pergunto, eu falo, ela é daqui? Só muda a entonação da minha voz e na escrita eu coloco o ponto de interrogação. No inglês, gramaticalmente, é insuficiente você só fazer isso, só colocar ponto de interrogação e mudar o tom da sua voz. É necessário você alterar a estrutura. Primeiro você coloca o verbo to be, depois você vai colocar o sujeito. Por exemplo, em vez de I am, fica am I. Am I. Então, I am é eu sou. Am I é eu sou. Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Então, você tem que mudar a entonação e, além disso, você tem que trocar a ordem. Primeiro colocar o verbo e depois colocar o sujeito. We are afirmei. We are, nós somos. We are. Agora, para negar, we are not. Nós não somos. E para perguntar, are we? Nós somos. Are we? Are you okay? Se eu quero afirmar, eu falo, you are okay. Você está bem. Agora, para eu perguntar, are you okay? Next is she ready? Is she ready? Ela está pronta? Is she ready? Se eu quero afirmar, she is ready. Para perguntar, is she ready? E para negar, she is not ready. Ou she isn't ready. Am I in the right direction? Eu estou na direção certa? Am I in the right direction? Para afirmar, I am in the right direction. Para negar, I am not in the right direction. E para eu perguntar, am I in the right direction? Now the short answer. What is short answer? Short answer é uma resposta curta, quando você não quer dizer tudo. Para afirmar, eu digo, yes, I am, yes, you are, yes, he is, yes, she is, yes, it is, yes, we are, yes, you are, yes, they are. E para negar, no, I'm not, no, you aren't, no, he isn't, no, she isn't, no, it isn't, no, we aren't, no, you aren't, e no, they aren't. Para que funciona essas short answers? Para quando eu faço uma pergunta e eu não quero responder com toda a pergunta que a pessoa já fez, porque já está subentendida essa parte. Por exemplo, você é feliz onde você mora? Você vai responder, sim, eu sou. Então é uma forma curta de você responder, sim, eu sou. Você não disse, sim, eu sou feliz onde eu moro. Então a short answer serve para agilizar o processo da fala, que é bem mais usado do que a forma comprida, que é a long answer. As pessoas geralmente optam por falar de forma mais curta, então por isso que eu estou passando para vocês. Esse exemplo, are you happy where you live? Are you happy where you live? Você é feliz onde você mora? Yes, I am. Sim, eu sou. A gente usou o yes, I am de sim, eu sou. Outro exemplo, is she going to come to the party? Ela vem para a festa? Is she going to come to the party? Yes, she is. Sim, ela vem. Yes, she is. E se a resposta for negativa? No, she isn't. Não, ela não vem. No, she isn't. Então, eu vou colocar algumas perguntinhas aqui para você, para a gente respondermos ela, ok? Answer, are you Brazilian? Você vai responder com uma resposta curta. Yes, I am ou no, I am not. E se você quiser, você pode responder com a forma
longa também, né? Então, se você quiser dar uma treinadinha nessas perguntinhas aqui, pausa o vídeo e depois você dá play para ver se você falou corretamente, ok? Are you Brazilian? Are you Brazilian? Yes, I am, or no, I am not. Are you a teacher? Are you a teacher? Yes, I am, or no, I am not. Are you at home? Yes, I am, or no, I am not. Are you a football fan? Are you a football fan? Are you a good cook? Are you a good cook? Now I'm going to answer my personal questions, okay? Are you Brazilian? Yes, I am Brazilian. Are you a teacher? Yes, I am. I am a teacher. Are you at home? No, I am not at home. I am at school. Are you a football fan? No, I am not a football fan. Are you a good cook? Yes, I am a good cook. I like what I cook. Now we are going to move to the next. Ok, de novo, treina você as suas respostas, ok? Is the sky blue? Is the sky blue? Is your cell phone new? Is your cell phone new? Is yellow your favorite color? Is yellow your favorite color? Tá faltando color aqui. Então a primeira está perguntando, o céu é azul? O seu celular é novo? Amarelo é a sua cor favorita? E como nós estamos falando de coisas, objetos, coisas não humanas, nós usamos o it aqui, tá? Então dá uma pausada no vídeo, treina as perguntas e falar suas respostas, ok? Vou dizer as minhas respostas pessoais. Is the sky blue? Yes, the sky is blue, I think. Is your cell phone new? No, it is not new. No, it isn't. Is yellow your favorite color? No, it's not. Yellow is not my favorite color. My favorite color is green. Okay? Next. Is Shusha, and here we have boy and girl. If it's a boy, we say he. And if it's a girl, we say she. Okay? So, is Shusha a football player? Is Shusha a football player? A Xuxa é jogador de futebol? Is Marília Mendonça a singer? Is Marília Mendonça a singer? Is Anita a man? Is Anita a man? Is Joabi your teacher? Is Joabi your teacher? Dá uma pausada no vídeo, treina as perguntas e depois responde, ok? Is Xuxa a football player? No, she is not. Or she isn't. Is Marília Mendonça a singer? Yes, she is. Yes, she is. I like her. Is Anita a man? No, she isn't. No, she isn't. Is Joabi your teacher? No, he is not. I don't have a teacher called Joabi. Eu não tenho um professor chamado Joabi, então no, he is not. Mas óbvio que você vai dar a sua resposta pessoal, certo? Então, pessoal, fazendo aí um recap, um review do Simple Present, do que eu acabei de falar do verbo to be. O verbo to be, ele é um verbo que a gente está vendo no presente, que vai significar ser ou estar. Quando você quiser falar ser ou estar, você vai usar verbo to be, e a gente viu no presente hoje. A gente viu que o verbo to be no presente, ele tem só 3 flexões. As 3 flexões é am, are, is. Só essas. Enquanto no português, a gente tem todas essas flexões aqui, 12 no total, porque é 6 para um e 6 para outro. No inglês, nós temos só 3. E eu vou identificar se é ser ou se é estar de acordo com o contexto. E eu vou identificar se é am, se é are ou se é is de acordo com o sujeito. E a gente também viu que na negativa, o not, ele vem depois. Então, I am é eu sou, you are é você é. I am not é eu não sou, you are not é você não é ou você não está. E também temos a forma abreviada de se falar are not, que é aren't. E a forma abreviada de se falar is not, que é isn't. E também nós vimos
é a forma interrogativa, que no português, enquanto é só mudar a entonação da minha voz, falando ela é daqui e ela é daqui, é a mesma coisa. No inglês eu não posso falar só mudar a entonação da minha voz. Eu preciso mudar a estrutura. Em vez de ser she is, fica is she para a pergunta. Are we para a pergunta. Are you para a pergunta. Em vez de you are. Certo? Esse foi o que a gente viu hoje. Eu estou contando com muitas dúvidas da parte de vocês e espero que vocês venham até mim para ajudá-los aí nesse processo de aprendizagem. Me perguntem e toda essa parte aí que eu falei para vocês pausarem. Pessoal, realmente façam isso, vai fazer a diferença. Vocês treinam a pronúncia, vocês treinam a prática, vocês vão ficar mais confiantes e mais íntimos do idioma. Eu sei que parece meio tosco, né? Tipo, pausar como se fosse, tipo, sei lá, Dora Aventureira. Mas, é sério, realmente, façam isso, pausem. Perguntem para mim no WhatsApp, perguntem via e-mail, falem, não entendi, que eu vou fazer o possível para responder o mais rápido que eu posso, para a gente esclarecer todas as dúvidas que vocês têm. Esse método, né, online, ele não é o que a gente quer, né? A gente está fazendo isso por uma desenfortunado vírus, basicamente, mas a gente não podia parar e os alunos diminuíram bastante, né? E com razão nas aulas presenciais, então a gente não pode parar, por isso que a gente está fazendo tudo ao nosso alcance. E quando a gente voltar às aulas, é claro que eu vou passar presencialmente, né, para vocês sentirem e fazerem conversação com os outros usando o verbo to be, ok? Mas essas perguntas aqui já são ótimos para vocês treinarem a conversação. E quando vocês voltarem, quando esse pesadelo tiver acabado, a gente vai poder estar, então, agregando isso dentro de um contexto, dentro de uma conversação, dentro de algo que vocês vão, de fato, usar, ok? Então, estou aí aberto para qualquer dúvidas que vocês possam ter. Me chamem, vocês têm meu número, têm meu e-mail e no material escrito eu vou falar onde estão a lição, né? Porque não é só assistir a aula, tem que entregar aí um material para mim, para contar como presença, não é? Então, como se fosse uma lição de casa, apesar de você já estar assistindo esse vídeo em casa, né? Mas, enfim, mas vai estar tudo explicado dentro, vai estar no anexo, dentro de onde que você recebeu esse vídeo, eu vou explicar direitinho, vou anexar o arquivo em PDF, em Word, para você me reenviá-lo respondido, ok? Então, qualquer dúvida, eu me coloco à disposição e eu espero vê-los pessoalmente em breve. Então, até, see you!